Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Uau! Hoje a nossa lição está maravilhosa. Aqui na revista do professor do Programa de Educação Cristã Continuada, na lição de número 9, está me dizendo que hoje nós iniciaremos os estudos. Nós vamos ver o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Uau, até o nome é difícil, né? Mas você vai conseguir, junto comigo, ensinar a palavra de Deus aos pequeninos. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Lição de número 9. Carta para os amigos em Tessalônica. Ai, que coisa boa! Ou Carta aos Tessalonicenses, não é? Que coisa maravilhosa! E óbvio que nós iremos ler, não é, a carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 7. Mas eu e você é que vamos ler aqui na palavra de Deus. E na nossa revista do professor, você vai ler com muita calma, porque aqui vem sugerindo tanta coisa legal, recursos didáticos para ensinar os versículos que a gente chama de guardando no coração. Recursos didáticos para a história, como você, papai e mamãe, você, vovô, tio, tias, não é? Para vocês que estão começando esse ministério maravilhoso com crianças. Ai, que coisa boa! Porque a nossa oração é que o nosso Deus levante um exército de mulheres e de homens também, por que não? Que amem ensinar a palavra do Senhor aos pequeninos. E que tal começar com o maternal? Que tal começar ensinando a palavra do Senhor para os bebês? E para a turminha de 2 a 3 anos, todos são daqui, né, do maternal. E na revista do professor, que todos vocês podem e devem ter, esta revista é que você vai entender, ler várias vezes e vem até narrando a história para os bebês e a história para os pequeninos de 2 a 3 anos. Então pronto, tá muito fácil. E aqui nós estamos na nossa videoaula para também facilitar o seu processo de ensino. Mas lembre-se que para esta turminha basta um objetivo. O que é o objetivo mesmo? O objetivo é aquilo que eu quero que a minha criança entenda, que eu quero que aquela minha criança comece a compreender, a entender, ok? É assim, então basta apenas um objetivo. Acompanhe comigo o que diz aí. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que é muito bom ter amigos. Com certeza, Paulo tinha razão. Vamos então ao nosso guardando no coração, que é aquela parte da Bíblia, aquele versículo que combina com o assunto daqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e você vai conversar com a criança, você vai dizer para ela esta porção da palavra de Deus, porque desde os nossos bebês, eles precisam ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza que eles irão gostar. E olha só, o nosso versículo de hoje, o nosso guardando no coração de hoje, está lá em João 15:15, e diz assim: eu chamo vocês de amigos. Quem disse isso? Olha, Jesus, não é? É, Jesus. E você pode exatamente, para que a sua criança, o seu pequenino de 2 a 3 anos, ele comece a entender. Eu chamo vocês de amigos. Quem falou foi Jesus, fofinho, gostosinho de apertar, não é? Que é este bonequinho de pano aqui. Aí você pode pegar outros bonequinhos e bonequinhas e você vai mostrar para o bebê.
Olha essa turma, gente. Aí você vai mostrar para o seu bebê. Você vai mostrar para a sua criança de 2 a 3 anos. Pode permitir que cada um segure no colinho. Eu tenho certeza, né, que um vai dizer, eu quero, eu quero, eu quero. Pois é. Aí você diz, olha, Jesus disse isso, ó. Eu chamo vocês de amigo. Ai, que bom ser amigo de Jesus. E que tal dar um abraço neste amigo verdadeiro que é Jesus, hein? Tá vendo? É assim que você ensina a porção da palavra de Deus para os seus pequeninos. Vamos lá, é muito gostoso, muito divertido. Agora, para os recursos didáticos daquele momento precioso, porque, aliás, entenda que a sua criança, para você que trabalha na igreja, seja na escola dominical, seja nos cultos infantis, nas células, nos grupos pequenos, ou você que ensina a palavra de Deus, por exemplo, num orfanato, ou quem sabe até lá no hospital, quando você vai visitar as crianças. Ai, que coisa maravilhosa! Faça isso, que a palavra do Senhor vai ficar, olha, na mente e no coração de cada uma delas. Eu tenho certeza, tá bom? E aí você prepara uns recursos didáticos, como esses bonecos tão fofinhos, que a gente sempre estimula cada um de vocês. E eu quero mandar um abraço para todos, né? E todas. Que coisa boa é quando a gente tem esse feedback de que cada um de vocês tem produzido os bonecos. Ai, eu fico muito feliz, gente, de verdade. E aqui eu quero apresentar até novos bonecos da nossa história de hoje. Então vamos lá. Para ensinar os nossos bebês, eu trago para vocês o nosso boneco de pano Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Bonito Paulo, hein, gente? Fala sério. Aí, Paulo, este aqui é Silvano, e este aqui é Timóteo. Ai, que legal! Olha, um trio perfeito, né, gente? Pois é. E aí, nós vamos contar a história para os nossos bebês com esses nossos bonecos fofinhos, porque a nossa revista traz também as figuras bem legais dos mesmos personagens, não é? Paulo, Silvano e Timóteo. Aí você pode utilizar tanto as figuras quanto os próprios bonecos, não tem problema, tá bom? Mas para as crianças de 2 a 3 anos, que eles gostam de participar, você pode utilizar um flanelógrafo para servir de plano de fundo, para ficar bem bacana, faz um cenário ou senta lá, né? Estica lá sei lá, um tapetinho. Ah, não tem tapete. Um lençol, gente, mas faz alguma coisa. Tá bom? Coloca umas almofadas, o seu flanelógrafo e diz, ai, eu preciso de ajuda. Ah, eu tenho certeza que seus pequeninos vão te ajudar. E aí, você já plastificou, já colocou as figuras, né? Atrás de cada figura você pode colocar, sabe aqueles conezinhos de linhas de costura? Pois é, gente, olha aqui que legal. É só encapar e aí as suas figuras ficam assim, os personagens em pé. Olha aí, viu que coisa simples e bem bacana? Então pronto, vamos à nossa história. Eu aproveito que o meu bebê já está espertinho, de barriguinha cheia, e eu mostro para eles os nossos bonecos. E eu digo assim, olha bebê, como é bom ter amigos. Este aqui é Paulo, este é o Silvano e este é Timóteo. Eles são grandes amigos. E ele sabe escrever uma carta para os amigos, para umas pessoas que estavam bem longe, bem longe, bem longe. E eles disseram para os seus amigos, olha, nós estamos muito felizes porque vocês amam o Papai do Céu e ajudam outras pessoas. E sabe de uma coisa? Essas outras pessoas aprendem com vocês a amar a Deus. Ai, que coisa boa! Sabe de uma coisa? Paulo deixou aquelas pessoas lá de Tessalonicenses, da cidade de Tessalonicenses, felizes, porque Paulo disse assim, vocês estão fazendo a coisa certa. Oh, que coisa boa, não é? Muito bem, Paulo, você merece
Um beijo e um abraço, Silvano também, Timóteo também. São grandes amigos. Pronto. Que legal, né? Eu conto assim, conversando com meu bebê e muito rápido, tá bom? Que eu tenho certeza que seu bebê vai prestar atenção. Agora, a turminha de 2 a 3 anos, já falei, né? Prepara um cenário, senta com eles. Ai, não tem cenário, mas você tá numa mesinha, coloca as cadeirinhas e aí você fica também sentadinha, porque é importante quando ensinarmos para as crianças do maternal, o adulto deve sentar para a gente ficar na mesma altura da criança, viu? Isso é muito importante, porque você olha nos olhos do seu pequenino. Aí você diz, como é bom ter amigos. Quem é que tem amigos aqui? Cada um vai levantar a mão. Aí você aproveita e diz assim, olha, a Bíblia diz que Paulo tinha 2 amigos muito especiais. Aqui estão eles. Este aqui se chama Silvano e este Timóteo. E os 3 eram grandes amigos. Vamos contar comigo? 1, 2, 3. Pronto. Eles eram grandes amigos. E um dia eles escreveram uma cartinha para os seus amigos que moravam numa cidade chamada Tessalônica. Peraí, quem é que leva mesmo as cartas? Para nós é o nosso amigo Theo. Ô, Theo, cadê você? Oi, Theo, vem cá, que eu tava com saudade de você. Olha o nosso carteiro. Tem Theo na versão para a turminha de 2 a 3 anos e Theo para os bebês. Você pode usar qualquer um deles, tá? E aí, o nosso amigo Theo trouxe a cartinha. Obrigado, viu? Pronto. Vamos colocar Theo aqui, e aí fica aqui, pronto. E aí vamos ver o que diz na carta, peraí, vamos ver. Ô Paulo, que carta bacana que você escreveu para o pessoal lá em Tessalonicenses, vamos ver. Tá escrito assim, queridos amigos, nós sempre agradecemos a Deus por vocês. Vocês têm trabalhado com amor, falam de Jesus com alegria, têm ajudado uns aos outros. Vocês são como uma luz brilhantes e muitas pessoas aprendem a amar a Deus também. Uau! Parabéns para todos vocês. Gente, acredita que carta linda de Paulo. Paulo, você é demais, Paulo. Pronto. É assim, não é? De maneira tão divertida. E que o seu pequenino presta atenção. Muito bem. Agora, você sempre termina dizendo como é bom ter amigos, não é? E assim como Paulo tinha amigos que o ajudavam nas coisas, a falar de Deus, você também precisa. Todos nós temos nossos amigos. Que tal perguntar o nome de um amigo de cada um deles? Com certeza, alguns falarão mais do que 1, 2 ou 3 amiguinhos. Muito bom, não é? Isso é muito legal. E que tal a gente agradecer a Deus pelos nossos amigos? Vamos orar? Agradecer a Papai do Céu, todo mundo com a mãozinha assim. E vocês repetem comigo. Vamos lá, querido Deus, muito obrigado pelos meus amigos. E tu és o meu amigo também. Amém. Pronto, que legal. Pronto, é desta maneira divertida que você ensina a palavra do Senhor. E aí você pode escolher uma música que vai reforçar sempre o assunto da sua história bíblica de hoje, que aliás, 3 palavrinhas trazem lá no volume 3 uma música muito legal que diz assim: Jesus, o melhor amigo. É mesmo, Jesus é o nosso melhor amigo, não é? Amigo de todas as horas, isso mesmo, Jesus é o nosso melhor amigo. Bacana, não é? Gente, já cantamos, agora a gente tem que lembrar de uma coisa. Quem é que sabe me dizer? É da revista do aluno, claro, essa revista aqui, a cada lição vem com atividades maravilhosas. E olha só na nossa lâmina aí, a nossa revista vem lembrando para você que é importante que você estimule a sua criança a pintar o desenho do nosso Guardando no Coração,
que é: eu chamo vocês de amigos, não é? Quem disse isso? Jesus. Então elas irão pintar, colorir, da cor que elas quiserem, a figurinha representando Jesus, tá bom? E para a turminha, né, os bebezinhos, você pode procurar, verificar nas livrarias, aí pelo mercado tem alguns lápis de cera indicado para bebês, como está aí na nossa lâmina, não é? Mas se você não encontrar, procure aquele giz de cera bem grosso, porque a criança, lógico, o bebezinho, não é? Não tem uma coordenação motora, mas ele já segura o lápis e vai fazer os risquinhos bem bonitos. E a turminha de 2 a 3 anos já começa uma atividade que vai estimular a coordenação motora dos nossos pequeninos. É só você ajudar cada um deles e deixe-os livres para pintar da cor que quiser. E sempre elogie a produção de cada um deles. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Mãos à obra. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida, o teu ministério. E no próximo encontro, a gente vai trocar muitas ideias legais na nossa próxima videoaula. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria mesmo, que nós estamos para mais uma videoaula, onde nós vamos nos declinar ao estudo, né, das propostas da nossa revista, a revista Jardim de Infância de 4 a 6 anos. Que linda nossa revista! Nós estamos vivendo um trimestre maravilhoso, onde nós aprendemos e ainda estamos aprendendo muitas coisas maravilhosas que estão escritas nas cartas de Paulo, aos livros que esta revista propôs a nós nesse trimestre. Professor, eu creio que você, assim como eu, está muito feliz, porque nós podemos fazer algo muito especial para o Senhor, que é cuidarmos dos nossos pequeninos. Não tem coisa mais preciosa do que evangelizar, do que cuidar da alma, do coração dos nossos pequeninos, porque nós aprendemos isso com o próprio Jesus. Nós vamos agora, neste momento, já está abençoada esta aula. Pela bênção do Senhor, nós sabemos que nós teremos um momento muito maravilhoso de estudo. E agora nós vamos abrir a nossa revista. Toda vez que nós estivermos juntos para o nosso encontro, tenha sempre a sua Bíblia, um caderninho à parte para fazer anotações, se for necessário, a sua revista, que é indispensável, e a revista da criança, que está belíssima, tá bom? Eu tenho netos nessa faixa etária de 4 a 6 anos, também de 7 a 11, e só não tem dos pequeninos, mas temos nessas duas faixas etárias e eu tenho visto o progresso, o crescimento espiritual dos nossos netinhos. Nós vamos agora, nesse momento, abrir a nossa revista e nós vamos fazer a leitura, tá, da lição de número 9. Acompanhe conosco. Tema: firme na esperança, encontrando o tesouro, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Guardando no coração, como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, a parte B. Objetivo da nossa lição: enfatizar a importância de manter firme a esperança em Jesus para continuar lhe servindo até Ele voltar. Vamos louvar, temos duas sugestões: Viva a Cristo, da Turma do Barulho, e Minha Esperança, com Cante com a Nena. As orientações importantes de hoje: celebre com as crianças o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Convide-as para citar os nomes de cada livro que estão sendo estudados nesse trimestre. Para ilustrar o versículo que fala sobre a firmeza da esperança, mostre a diferença que existe entre uma pedra e a massinha de modelar. Na história de hoje,
as crianças conhecerão Silas, o novo amigo de Paulo. Para isso, providencie esse novo personagem que atuará junto com Timóteo. Lembre-se de fazer a nova faixa para as colunas com o nome Igreja de Tessalônica. Providencie também um barquinho e um cavalinho. Esforce-se para as providências desses novos itens. Ok, professor? Aí estão as nossas orientações principais que dizem respeito à nossa lição de hoje. E nós vamos já já ver como ficaram elas na real aqui para você na hora da nossa história, tá bom? Vamos agora verificar o nosso guardando no coração, que é um momento que nós professores devemos também nos preocuparmos, porque é algo de muito importante. Se nós pararmos para pensar, a cada domingo nós semeamos uma plantinha, uma sementinha nova no coração do nosso aluno. E se você fizer com muito capricho, com certeza esta sementinha vai brotar e vai ficar grande, e essa criança vai ser uma criança diferente, porque dentro do seu coração estará plantada a semente da vida da palavra de Deus. Então, é um momento que nós devemos também ter muita preocupação, no sentido de tomar todas as providências e levarmos isso como algo precioso para a vida dos nossos pequeninos. Vamos verificar como ficou o nosso guardando no coração. Bem, a proposta da sua revista é que você, primeiramente, se desejar fazer o seu visual do seu versículo manualmente, fique livre, fique à vontade, tá? Mas se também desejar, nós temos aqui no nosso link prontinho, bonitinho, do jeito que você está vendo aqui na sua videoaula, tá bom? E aí você manda imprimir em algum lugar e fica tão bonito assim. Então você vai começar, como sempre, fazendo uma leitura bem devagarinho com as suas crianças, porque ela, nesta faixa etária, merece que você vá lendo palavrinha por palavrinha até concluir o versículo. Aí você vai ler com elas, né? Como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Você poderá até conversar com elas, dizendo que são palavras de Paulo para os irmãos da igreja de Tessalônica. Muito interessante isso, você lembrar as crianças que este versículo, ele foi tirado aqui da palavra de Deus, do livro de 1 Tessalonicenses, tá bom? Na sala de aula você terá toda a liberdade de conversar com as crianças, de tirar todas as dúvidas. Este momento é seu, é único com as suas crianças, então você pode ter toda a paciência do mundo e fazer com que elas possam aprender de verdade. E a proposta também da nossa revista, além de uma leitura bem compassada com as crianças, é que você leve como experiência algo que seja firme e algo que seja bem fofinho, né? A nossa revista pede que você leve, sugere, né, que você leve, além de uma pedra, que você leve também massinha, porque as crianças conhecem, é algo que elas podem pegar, você pode na hora fazer aquele movimento de amassar a massinha, e quando você for fazer com a pedra, ó, ai, não dá, né? Então é uma comparação que você vai levar para as crianças verificarem, né? Com os seus olhinhos, a diferença que tem de algo firme e de algo fofinho. Aqui hoje eu trouxe essa almofadinha de coração, que também é bem fofinha, bem macia, né? E aí com isso, o que é que você vai ensinar para as suas crianças? Reforçando o seu versículo, é justamente que o apóstolo Paulo, ele salienta a importância da fé daqueles irmãos, que era uma fé e uma esperança firme. Aí você poderá conversar com as crianças. Como era a fé dos irmãos de Tessalônica? Era como uma pedra bem forte, e apertada, que não dá para amassar? Ou era
assim, bem molinha, uma fé, né, que qualquer coisinha ela está se desmanchando. Aí eles vão responder, firme como uma pedra. Então aí já vai fixando na mente das crianças de forma concreta o versículo. Tá vendo a importância de nós levarmos alguma coisa, um visual, algo concreto para que as crianças possam aprender, porque esta é a proposta da revista. Não é só passar, não. É aprender, levar as crianças a entenderem o que está escrito e como é que é o significado disso para a vida espiritual. E assim você poderá dizer, reforçando, finalizando, que Jesus espera que a nossa fé, né? Ele deseja que a nossa fé não seja algo assim que facilmente pode ser amassado, se acabar, mas algo que seja muito forte, algo firme. E Jesus, o próprio Jesus, poderá nos ajudar a termos uma fé firme quando nós estudamos a sua palavra. Esse é o caminho para a gente ter uma fé firme em Jesus, tá bom? Agora nós vamos verificar como ficou a nossa história, quais foram as novidades para a nossa história de hoje. Vamos para a nossa história? Você já pode perceber aí, professor, que nós temos aqui uma mesa bem bonita, né, com bastante itens, com bastante visuais, e esses visuais estão aí na tua revista como sugestão, coisas que você pode ou confeccionar ou comprar, e coisas que você já tem até guardado em casa, tá? Eu vou te dar um exemplo, ó. Isso aqui é algo que eu tenho há 10 anos, esse barquinho, né? Foi lembrança de um aniversário, tá? Aí comprei isso aqui nós já temos, que vocês têm observado, né, que são usado durante todo esse trimestre. Professor, certo é, você precisa sim ir guardando o seu material para que você possa sempre tê-los à disposição quando você precisar. Com cuidado, a gente guarda numa sacolinha, numa caixa, e a gente, quando precisar, a gente tem, tá bom? E hoje nós vamos mais uma vez, na nossa história, explorar os 2 cenários, né? Que eu já estou com saudade deles, porque ficaram tão fofinhos, né? Essa caixa que foi confeccionada à mão por nós, e aqui também nós temos esses bonecos que foram encomendados, tá bom? Não importa, o importante é você levar visuais para a sala de aula. Então comece a sua história anunciando o estudo de mais um livro de Paulo. Então, professor, quando você estiver conversando com as suas crianças, seja muito cheio de ânimo, de alegria, porque isso vai contagiá-las. E você vai dizer, ó, crianças, nós já estudamos Filipenses, Colossenses, aí põe eles para citar com você, né? 1 Tessalonicense é o que nós estamos lendo hoje, mais um novo livro de Paulo. Aí você vai dizer para as crianças que quando Paulo escreveu esse livro, uma coisa muito importante aconteceu com ele. Ele não estava mais preso. Uhul! Poderemos até aplaudir, né? Olha aqui, aí você vai apontar aqui para o nosso amigo Paulo, que está fora daquela casa onde ele ficou tanto tempo preso, né? Nesse momento, aplauda a Deus, como nós já falamos, e você também vai ressaltar que ele, Paulo, tinha uma fé e uma esperança bem forte em Jesus, pois mesmo estando preso ou estando livre, Paulo não parava de falar de Jesus. Que coisa boa! Mostre para as crianças que Paulo era um grande missionário, ele amava viajar, mas não era a passeio, ele viajava espalhando o amor de Jesus a todas as pessoas. E aí neste momento você vai dizer para as crianças que naquela época, como não existiam aviões, né? Paulo com certeza tinha outros meios de transporte. Ele viajava, aí você vai mostrar aqui o cavalo, deixa as crianças participarem. Vamos ver os meios de transporte que Paulo usava? Aí elas vão dizer cavalo, muitas vezes ele foi pelo deserto, a cavalo, muitas vezes também no barquinho, né?
lá no mar, enfrentando aquelas ondas para levar a palavra de Deus. E outras vezes também, você vai mostrar aqui, os sapatinhos, que também são de outras histórias que nós temos. Esses sapatinhos guardadinhos e vão servir para muitas lições. E você vai dizer, ó, que muitas vezes também ele foi o quê? De pé, ele foi andando a pé, né? Nas estradas, nas vilas, levando a palavra de Deus. A Bíblia diz, né, que uma dessas viagens missionárias, Paulo parou na cidade de Corinto. As crianças já também ouviram falar na cidade de Corinto, né? Então ele parou naquela cidade e foi de lá que Paulo sentiu a necessidade de escrever uma carta especial para os irmãos, ó, de Tessalônica. Aí aproveite também para fazer a leitura com as crianças sobre a nova faixa, né? Onde mostra a igreja de Tessalônica. Aí você pergunta, por que Paulo precisou escrever uma carta para os irmãos daquela igreja? Então nós vamos com as crianças responder, né? Porque eles estavam sofrendo muitas perseguições. Aí você pergunta das crianças, perseguição é uma coisa boa? Ah, não é não. Então eles estavam sofrendo perseguição das pessoas que não acreditavam em Jesus. E isso deixava o coração de Paulo, olha, muito tristinho, muito triste. Por isso ele escrevia suas cartas preciosas para fortalecer, ó, para fortalecer a fé dos irmãos. Paulo queria que a fé dos irmãos ficasse bem forte como essa pedra, bem forte. Então, as cartas de Paulo serviam para fazer com que a fé dos irmãos ficasse bem forte como esta pedra, né? Mas, para que as suas cartas pudessem chegar nas várias igrejas, assim como na cidade de Tessalônica, tá bom? Ele precisava do apoio dos seus amigos. Vamos lá lembrar o nome do primeiro amigo de Paulo que esteve com ele já no comecinho, levando as cartas para aquelas outras igrejas? Que alguém lembra o nome? Aí, Timóteo, aí apresente, ó. Timóteo está ali no cantinho, né? Ali bem pertinho de Paulo, mas ali no cantinho. Então, ali, Timóteo foi um grande amigo de Paulo naqueles momentos ali de grande necessidade. Mas hoje vocês também vão conhecer, crianças, outro amigo muito legal de Paulo chamado Silas. Olha aqui, apresente Silas, peça para as crianças repetirem o nome, né? Silas. Como é mesmo o nome dos dois grandes amigos de Paulo e companheiros? Timóteo e Silas. Que legal, né? Então, juntos, Paulo, Timóteo e Silas, eles juntos trabalhavam para fortalecer a fé, conforme está aqui no nosso versículo, a fé, a esperança dos seus irmãos. Paulo amava elogiar a vida cristã daqueles irmãos. Que coisa linda, né? Sabem por quê? Porque Paulo via que aqueles irmãos eram irmãos que estavam sempre lendo a palavra de Deus, sempre procurando orar, sempre procurando fazer o bem. Então, isso fazia com que a cada dia aqueles irmãos ficassem mais unidos e fortes no Senhor. E Paulo disse mais. Vamos ver o que mais Paulo falou para aqueles irmãos? Vamos lá com o nosso amigo carteirinho, vamos lá? Aí você vai aqui, ó, com o amiguinho das crianças e amiguinho de Paulo também. Vai pegar a cartinha e você vai ler com muito carinho mais algumas coisas, né? Que Paulo escreveu para aqueles irmãos. Ele disse assim, ó: vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Vocês se tornaram um exemplo. Que coisa linda, crianças. Aí você aproveita, né? Não pode perder a oportunidade de perguntar das crianças: será que a nossa vida também
é um exemplo? Será que as pessoas olham para nós e veem em nós crianças que somos crianças diferentes, que amamos a Jesus, que somos obedientes, que não chamamos palavrões, que procuramos amar os amiguinhos? Então, tudo isso faz a diferença na vida de uma pessoa e tudo isso é que o Senhor quer que nós sejamos, tá? Pois se você tiver uma fé e uma esperança bem firme como a de Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma criança muito feliz, porque você também vai alegrar o coração, não só o coração de Jesus, mas também o coração de todas as pessoas. E através da sua vida, criança, você, professor, aproveite e olhe bem nos olhozinhos das crianças e diga para elas, através da sua vida, você poderá ganhar outras vidas para Jesus, outras crianças para o reino de Deus, assim como Paulo fez, levando a palavra do Senhor. Com certeza, a sua aula vai ser maravilhosa e as suas crianças nunca mais vão esquecer. Agora nós vamos ver como ficaram as demais sugestões da nossa revista. E a nossa sugestão para o momento de atividade extra na sala de aula é aquela musiquinha, Viva a Fé, Viva a Esperança, Viva o Amor. E para que esta letra desta música fique muito mais em evidência na vida das crianças, nós sugerimos que você coloque ao lado das palavras fé, esperança e amor, você coloque uma Bíblia para a fé, significando a fé, porque a nossa fé realmente ela é alicerçada através da palavra de Deus, bem como a esperança de um novo dia. Aí foi o sol. Isso tudo você vai interagir com as crianças. E a palavra amor tinha que ser um coração, né? Então as crianças vão, além de cantar o musical, que é música e movimento, elas também vão lembrar que a fé vem através da palavra de Deus e que a esperança que o Senhor é como o sol que raia na nossa vida, trazendo um novo dia para nós, e o amor, que é o amor de Jesus no nosso coração. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, professor. Que o seu domingo seja muitíssimo abençoado por Deus. Esperamos você na próxima videoaula. Olá, queridos professores, a paz do Senhor, que bom estar aqui de volta com você e desta vez vamos estar apresentando para você ideias e recursos pedagógicos para você que é professor da modalidade juniores, que vai da faixa etária de 7 a 11 anos. Lembrando que nesse trimestre estamos trabalhando uma revista maravilhosa, lindíssima, olha a capa dela aí, ó. Cartas de gratidão e advertências. E estamos trabalhando 4 livros, né? 4 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Já estudamos Filipenses, também já estudamos Colossenses e hoje, nesse próximo domingo, vamos estar ministrando o livro de 1 Tessalonicenses. Então vai ser muito especial. Vamos acompanhar comigo então qual é o tema da lição dessa semana? Vamos estar estudando a lição de número 9 e traz como título Somos Exemplos de Jesus. O texto bíblico se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E agora você acompanha aí o objetivo, né? O que a gente quer alcançar junto com os nossos alunos ao final dessa aula. Diz assim: ensinar as crianças que seguir o exemplo de Jesus é um sinal de fé verdadeira que transforma a nossa vida e agrada a Deus. Vamos louvar aquela canção especial que você pode começar cantando com todas as crianças logo no início da aula. Jesus, meu exemplo a seguir, louvorzinho do céu. E guardando no coração é um versículo-chave que é retirado de todo o capítulo e vamos estar trabalhando com as crianças a questão da memorização e eles vão levar para casa. Diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. Agora vamos lá confeccionar o nosso versículo dessa semana? Segundo a revista do professor, vai sugerir que você faça
em formato de placas de aviso, né? Então, olha aqui, a gente fez impresso 2 plaquinhas, ó, em formato de aviso, e aí você faz em 2 laudas, né? Na primeira você tem aí, ó, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria. E na segunda parte está aí, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. O endereço desse versículo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6. Lembrando que antes da gente ler aqui, né, nesse visual que tá lindo, tá maravilhoso, a gente primeiro tem que fazer o quê? Ler da Bíblia Sagrada, porque as crianças precisam saber que esse versículo ele foi retirado deste livro maravilhoso. E aí em seguida você vai ler com as crianças, depois você vai para o visual, né? Vai trabalhar a questão da memorização, explicar palavras difíceis. De repente tem crianças que não sabem o que é imitadores, né? Então você dá exemplo, explica e assim por diante. E também na revista tem uma dinâmica para você fazer. Você vai fazer 2 plaquinhas com a palavra falar e a outra calar. Então quando você mostrar falar, todos devem falar juntos o versículo. E quando mostrar a plaquinha calar, todos têm que ficar em silêncio. Ninguém pode falar nada. Então essas dinâmicas, elas servem para trabalhar o quê? A questão da memorização, né? Para fixação do versículo, tanto na mente quanto no coração. E também a importância de você estar fazendo os visuais em formatos diferentes, né? Para que possa indicar para a criança o que significa aquele versículo. Então faça como está aí na revista do professor, e eu tenho certeza que vai ser muito legal esse momento, que é o momento de ensinar o versículo para as nossas crianças. E agora vamos lá então para as orientações importantes. Acompanha comigo, professor. Utilize o mapa das igrejas da Ásia para mostrar a localização de Tessalônica, uma cidade que Paulo já conhecia. É importante ressaltar a relevância dessa cidade, que ficava próxima ao Mar Egeu, uma rota crucial para o transporte e comércio da época. Sua posição estratégica favoreceu o desenvolvimento econômico, comercial e cultural da região, tornando Tessalônica uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga e da Macedônia, além de servir como ponto de comunicação com a Ásia Menor. E você acompanha aí, ó, então o mapa, né? O mapa das igrejas da Ásia. E aí você vai explicar, daqui a pouco mais a gente vai ver aí aonde ficava mais ou menos localizada a cidade de Tessalônica, né? Próximo ali, ó, o Mar Egeu. E agora a gente vai para a introdução da aula de hoje, é o Você Sabia? E você sabe que nesse trimestre nós temos a novidade do carteirinho. Então você vai utilizar a figura de um carteiro e ele sempre faz uma pergunta para as crianças. A pergunta de hoje é: você sabia que Paulo precisou fugir da cidade de Tessalônica? Depois da pergunta, você vai então começar introduzindo e fala assim: Paulo estava em Corinto, na Grécia, quando escreveu carta para a igreja de Tessalônica, uma cidade importante que se localizava perto do Mar Egeu. Durante sua segunda viagem missionária, esteve em Tessalônica, de acordo com Atos 17:1, e pregou sobre Jesus, ajudando a formar a nova igreja. Alguns judeus não gostaram disso e Paulo teve que fugir da cidade, indo para Bereia. De longe, Paulo continuou orando pelos cristãos e escreveu as cartas para falar sobre amor, fé, esperança e a volta de Jesus, animando-os a permanecer firmes. E para iniciar a história de hoje, vamos para o Você Sabia? E você vai iniciar falando para as crianças que esse domingo é um domingo especial, porque vamos estar estudando mais um livro maravilhoso da Bíblia, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos descobrir que livro é este? E aí você pode ter uma carta como essa ou não, você pode ter um carteirinho ou qualquer outra coisa. A gente tem aqui essa carta, né, como se fosse uma caixa de carta de correspondência, e daqui a gente vai tirar, ó, o envelopezinho e nele vamos mostrar, né, a carta que Paulo escreveu. Qual é o livro? 1 Tessalonicenses. E aí você pode usar esse recurso para iniciar o Você Sabia, ou também você pode ter o carteirinho, né?
E aí tem um carteirinho, um bonequinho como esse. De dentro da bolsinha dele você pode tirar uma mini cartinha, né? Ou você também pode estar vestido com uma roupa de carteiro, né? Com uma blusa azul, uma calça clara, usando uma bolsa. E dentro da bolsinha você vai lá e pode retirar o envelope. E aí o carteirozinho vai se dirigir para as crianças e vai fazer a pergunta: você sabia que Paulo precisou fugir da cidade de Tessalônica? Isso mesmo. Vamos ensinar para as crianças que Paulo, né, o nosso apóstolo querido, ele não estava preso e ele estava na cidade de Corinto. E aí é muito legal que você possa ter esse mapa para mostrar no início, nessa introdução. Então, Paulo estava aqui, olha, em Corinto, quando ele escreveu a carta endereçada a Tessalônica, né, ao povo que estava ali em Tessalônica. E a cidade de Tessalônica ficava aqui, olha, próximo ao mar Egeu. E aí a gente vai mostrando para as crianças, né, para elas poderem se situar. Era uma cidade importante, era uma cidade que ela tinha grande desenvolvimento no comércio, na cultura. Era uma cidade importantíssima. Então ali moravam pessoas também importantes. E Paulo se preocupou com o povo daquela cidade. E ele quis muito falar de Jesus. E durante a sua segunda viagem missionária, Paulo conseguiu visitar Tessalônica e ele lá fundou uma igreja. E ele pregou a palavra, pregou sobre o evangelho e ele falou sobre coisas importantes como o amor, a fé e uma coisa importantíssima. Ele falou sobre a volta de Jesus. Mas ele foi perseguido porque algumas pessoas não gostaram da palavra que Paulo pregou naquela cidade. E por isso ele teve que fugir, né? Pegar o beco, né? Como a gente fala aqui no Amazonas. E ele saiu dali daquela cidade, mas mesmo de longe, ele continuou falando do amor de Jesus para a igreja lá em Tessalônica. Então, dessa forma, você vai começar a introdução da história de hoje. Agora acompanhe comigo os tópicos da lição de número 9. Primeiro tópico, gratidão pela fé da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Segundo tópico, recebendo a palavra com alegria. Se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 4 até o versículo de número 6. Terceiro e último tópico, sendo exemplo para outros. Baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 10. E, por fim, a aplicação. Agora vamos lá então, o que vamos trabalhar nesse primeiro tópico, gratidão pela fé da igreja. Primeiro ponto, Paulo estava com Silvano e Timóteo quando escreveram carta para a igreja em Tessalônica. Eles oravam por essa igreja todos os dias. Segundo ponto, ao pregar a palavra de Deus em Tessalônica, muitos receberam Jesus no coração. Por isso, devemos falar de Jesus aos amigos. E terceiro ponto, Paulo elogiou os irmãos por 3 princípios: a fé, motivação para servir a Deus, o amor, ajudar uns aos outros, e a esperança, firmes, aguardando a volta de Jesus. Depois do você sabia, você vai então começar o primeiro tópico da lição e vai falar que Paulo escreveu a carta lá para a igreja de Tessalônica com a ajuda de 2 amigos, Silvano e Timóteo. Este nome aqui, Silvano, é um nome curioso porque na versão latina significa Silas. E junto com esses 2 amigos, Paulo escreveu essa carta. E eles estavam muito felizes, estavam muito alegres por escrever essa carta especial para aqueles irmãos que um dia receberam a palavra de Deus com muita alegria. E olha só, a gente preparou essa figura especial, que é a figura de 9.1, né? Tá aqui o nosso amigo Paulo e os seus amigos, e eles juntos escreveram esta carta para animar, para fortalecer e para firmar a fé dos irmãos que estavam ali naquela cidade. E aqueles irmãos, quando eles ouviram falar da palavra do Evangelho, eles receberam com muita alegria. E aí você pode preparar uma dinâmica, você pode fazer um bonequinho como este, deixar ele fechadinho e depois você vem e abre. E olha só o que está escrito aí, muitos receberam Jesus no coração. Aquela igreja recebeu a palavra de Deus no seu coração. Não recebeu de qualquer maneira, mas eles receberam com alegria e fizeram questão de guardar essa palavra no coração.
E Paulo também estava muito feliz porque aqueles irmãos haviam guardado princípios muito importantes da palavra de Deus. Que princípios eram esses? Aqui, ó, acompanha comigo. Primeiro, fé para obedecer. Eles tinham muita fé e eram obedientes à palavra. Segundo, amor para ajudar ao próximo. Eles eram generosos, gostavam de ajudar ao seu próximo. E terceiro, esperança para aguardar a volta de Cristo. Isso é uma coisa interessante que chamou muita atenção de Paulo, que aqueles irmãos tinham muita esperança de que em breve Jesus voltaria e eles estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus, esperando a volta de Jesus. E falando em Jesus, você vai poder também fazer um cartãozinho como esse, com a palavra Jesus. E aí, atrás desse cartão, você vai pedir para que a criança faça um desenho ou escreva uma frase que lembre o nome de Jesus. A gente trabalha com uma faixa etária grande, então tem alguns que ainda não sabem escrever. Para aqueles que não sabem escrever, você pode estimular ele a fazer um desenho. Aqui eu pedi ajuda, a gente tem um desenho de uma cruz. Lembra Jesus, né? Que foi morto lá na cruz. Ou também pode escrever uma frase. E aí você vai utilizar o quê? Esse cartão você vai estimular as crianças a fazer um evangelismo ali na sala de aula. Ele vai ter que pegar esse cartão e dar para uma outra criança e falar uma frase. Jesus morreu no seu lugar para lhe dar a vida eterna. Você vai estimular as crianças a fazer um evangelismo. Vai ensinar elas a fazer como Paulo fez ali com os irmãos em Tessalônica. Então vai ser bem interessante. Use esses recursos, os bonecos, as figuras, né? Use esse também aqui que é bem legal, né? E é legal que você faça ele assim, ó, fechadinho, e depois você vem e vai abrindo. Bom, dessa forma você vai então começar o primeiro tópico e agora a gente vai lá para o segundo tópico. Recebendo a palavra com alegria. Segundo tópico da aula de hoje, vamos trabalhar os seguintes pontos. Primeiro, quando os irmãos de Tessalônica ouviram a pregação do Evangelho, receberam a mensagem com muita alegria e o Espírito Santo encheu o coração deles. Segundo ponto, a mensagem de Paulo não foi pregada apenas com palavras, mas com o poder de Deus, trazendo salvação para eles. Terceiro e último ponto, Paulo disse que os irmãos conheciam os apóstolos e se esforçavam para viver no padrão de Deus, sendo honestos, justos e verdadeiros. Segundo tópico da aula de hoje, vamos começar falando e mostrando para os nossos alunos esta figura que está aqui, a figura de 9.2, que mostra Paulo junto com os irmãos, né? E eles estão tristes ou alegres? Obviamente estão alegres. Por quê? Porque aqueles irmãos receberam a palavra de Deus com alegria. E Paulo disse, olha, queridos, vocês pertencem a Deus, vocês são dele. E Deus os amou tanto que deu o seu único filho para morrer por vocês. Aqueles irmãos receberam a palavra com alegria, receberam no seu coração e em seu coração eles foram cheios da graça e o Espírito Santo encheu o coração deles de muita alegria. E Paulo fez questão de enfatizar que aquela palavra que ele estava pregando para os irmãos ali naquela igreja não era qualquer palavra. E aí você pode preparar essas duas placas. Não eram apenas com palavras que Paulo pregava, mas com o poder de Deus. Por isso que o Espírito Santo encheu o coração daqueles irmãos, porque Paulo não estava pregando apenas palavras. As palavras, elas são soltas, né? Elas vão e vêm, mas Paulo pregou com ousadia, pregou com o poder de Deus. E isso foi tão verídico ali, que os irmãos começaram a dar frutos. E que frutos eram esses? Eles começaram a seguir os exemplos e os passos dos apóstolos, né? Por isso, eles começaram a seguir o padrão de Deus. E que padrão era esse? Imitar o que os apóstolos haviam feito. E para isso você pode usar essa dinâmica. Você vai preparar, olha, 10 pegadinhas como essa e formar um caminho. E no final desse caminho, a palavra Jesus. E aí você pode seguir, né, esse caminho e cantando alguma música com as crianças, né? Caminhando eu vou para Canaã, né? Quando você segue Jesus e você vai caminhando esse caminho, você vai chegar em Canaã. O que é Canaã? A nossa cidade celestial, o céu. E quando chegar aqui, olha, lá no destino final, que é Jesus, você vai incentivar as crianças a falar algo sobre Jesus. Quem é Jesus? Ele é Salvador. Quem é Jesus?
amigo fiel. Quem é Jesus? Ele é mais que um amigo, ele é o nosso Salvador. E assim, olha, você vai estimular as crianças a também seguir os mesmos passos de Jesus. Aqueles irmãos seguiram os passos dos apóstolos. E aí, ao final desse primeiro ou desse segundo tópico, você pode preparar, né, esse visualzinho aqui que você vai entregar para as crianças, uma mini pegada, e dentro dessa mini pegada você tem aí a frase, né, eu quero seguir o exemplo de Jesus, e você vai entregar para as crianças. Por quê? A gente quer que ao final desta aula elas de fato sigam o exemplo de Jesus. Então, olha, faça desta maneira e assim eu tenho certeza que a palavra também vai preencher o coração de cada criança. Terceiro e último tópico da aula de hoje, sendo exemplo para outros. Primeiro ponto, os cristãos de Tessalônica se tornaram exemplo para todos os outros irmãos das províncias da Macedônia e da Acaia. A fé que demonstravam em Deus se tornou conhecida em muitos lugares. Segundo, os tessalonicenses levavam a mensagem de salvação, deixaram de adorar os ídolos e as suas atitudes eram diferentes. Terceiro e último ponto, os irmãos de Tessalônica permaneciam fiéis e aguardavam com esperança e confiança a volta de Jesus. Vamos lá, querido professor, quase finalzinho da história, o terceiro e último tópico. A gente vai começar mostrando, então, a figura que nós preparamos e, inclusive, ela se encontra no QR Code da revista do professor. É a figura de 9.3, né? Que mostra aqui, ó, os irmãos fazendo o quê, né? Compartilhando, se confraternizando. Mas essa figura lembra o quê? Que a atitude, a fé e as boas obras daqueles irmãos se espalhou para muitos lugares, né? Muitas pessoas ouviram falar a respeito da fé daqueles irmãos, porque de fato eles receberam a palavra genuinamente aqui no seu coração, se converteram, e ao se converter, as obras deles também passaram a ser diferentes. Tanto é que sabe o que aconteceu? A palavra e a notícia a respeito deles se espalhou. E olha só, a gente vai mostrar para as crianças que eles estavam aqui, em Tessalônica, mas o exemplo deles se espalhou para outras regiões, como na Macedônia, e também se espalhou para os irmãos que estavam ali em Acaia. E todos ficaram admirados, porque eles começaram a ser muito diferentes. Eles começaram a deixar de praticar muitas coisas. E para você mostrar o que eles deixaram de praticar, a revista recomenda, lá nos recursos didáticos, que você prepare aqui, olha, 2 caixinhas de correio, né? Na primeira tem aqui, olha, coisas erradas, e aqui embaixo a palavra ídolo. Também na segunda caixinha está escrito coisas boas. E o que está escrito aqui na cartinha? Deus. O que você vai fazer? Você vai fazer mini cartas, né, com coisas boas e com coisas ruins. Você vai distribuir para as crianças e você vai permitir que elas coloquem essas cartinhas na caixa correspondente. Por exemplo, aqui está, ó, amar a Deus. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Amar a Deus é uma coisa boa. E aí você vai lá e vai jogar na caixinha de coisas boas. Ah, olha essa palavra aqui, desobediência. É algo bom ou ruim? Muito ruim, né? E aí as crianças vão vir e colocar aqui, ó, na caixinha de coisas erradas. Outra coisa errada, adorar ídolos. E aí, qual é a caixinha correspondente? Ídolos. Quem vai fazer isso são as crianças, né? Outra aqui, ó, mentira e inveja. Muito ruim. Deus não se agrada dessas coisas. E os irmãos em Tessalônica deixaram tudo isso para trás. A mentira, a inveja, tudo que não agradava a Deus. Por outro lado, por que a notícia se espalhou? Porque aqueles irmãos, eles começaram a ser obedientes, começaram a falar a verdade e eles oravam. Aliás, Paulo orava todos os dias, dia e noite, por aqueles irmãos. Então, tudo isso são coisas boas e as crianças vão vir e colocar aqui nessa caixinha. Então, desta maneira, vamos incentivar as crianças que, assim como os irmãos lá em Tessalônica, receberam a palavra, começaram a ser diferentes, começaram a praticar coisas diferentes, eles também podem, os nossos alunos também podem ser diferentes.
E agora acompanhe comigo, querido professor, a conclusão ou a aplicação. Precisamos seguir o exemplo de Jesus, vivendo com fé e alegria, mesmo enfrentando problemas. Mostramos que temos fé quando obedecemos, ajudamos os outros e não desistimos de fazer o bem, permanecendo firmes até a volta de Cristo. E para encerrar essa lição de número 9 com o título Somos Exemplos de Jesus, você vai sentar junto com seus alunos, pegar a revista do aluno e fazer com ele todas as atividades, né? Deste lado a gente tem todo o resumo da história e aqui temos 4 atividades, ó, a número 1, a número 2, né, que foi das cartinhas, muito legal. E assim, olha, eles vão fazendo as atividades, são 4 atividades ao total. Tem uma um pouquinho mais difícil, uma outra mais fácil, e aí você senta com eles e ajuda eles a fazer todos esses exercícios. Bom, querido professor, espero que você tenha gostado dessas dicas, que Deus te abençoe, continue firme nesse seu propósito de ensinar a palavra do Senhor até que Cristo volte, com alegria e com muito amor. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!